Bom, vamos lá aqui para essa aula para a gente conseguir saber como que a gente pode oferecer o nosso melhor nos nossos atendimentos. E eu vou compartilhar aqui o que eu aprendi com o próprio Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, e com a Sophie Hellinger. Então, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender como que a gente pode encontrar o nosso papel, o nosso lugar de força em nossos atendimentos. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela convida a gente a entrar no fluxo da vida, né? A gente vai fazendo o nosso papel e a vida começa a girar, a gente vai entrando no fluxo da vida, entregando o nosso melhor e recebendo algo através dos nossos clientes, mantendo o equilíbrio através do movimento, né? A gente se coloca em movimento da vida, dando passos, oferecendo algo ao próximo. E como saber, né? O que acontece quando a gente sabe o nosso papel, que a gente se coloca a serviço da vida? Que isso pode trazer para a gente quando a gente entra em contato com a filosofia das funções familiares? A gente passa por uma transformação, né? Esse movimento da vida coloca a gente numa transformação, a gente sai de um lugar de insegurança para a gente poder ter mais liberdade, a gente sai do lugar onde nossos clientes estão estagnados e aí os clientes começam a encontrar o empoderamento para começar a fazer diferente, né? E toda vez que a gente faz algo diferente, a gente encontra um novo resultado, uma nova realidade. E isso também ajuda a gente a oxigenar, a manter nossa carteira com bastante indicações, né? Porque se a gente não está conseguindo trazer um novo movimento para nossos clientes, novos comportamentos, com que eles saiam dos padrões deles repetitivos, eles acabam não indicando a gente. Então, quando eles encontram um novo lugar, superam as questões dele, eles ficam mais satisfeitos e acabam fazendo mais indicações. E isso vai trazendo um resultado mais interessante para a nossa vida, porque a gente consegue fazer efetivamente o nosso papel. E qual que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar? Eu gostaria de compartilhar essa lição, né, que eu aprendi com a Mimansa. A Mimansa, não sei se você sabe, ela é uma das mais antigas alunas do Bert Hellinger, se eu não me engano, ela fez a formação dele em 1976. E Mimansa é um nome, não é o nome dela, né? Ela é alemã, né? Na verdade, esse é o nome dela hoje, né? Ela recebeu esse nome do Osho. Ela passou um período na Índia, enquanto o Osho ainda estava vivo, e o Osho que falou para ela que a partir daquele dia ela iria ser chamada de Mimansa. E Mimansa, se eu não me engano, em sânscrito significa direcionamento ou a bússola. E qual foi o direcionamento, uma bússola aqui que a Mimansa compartilhou? Ela trouxe essa analogia aqui, essa metáfora do carro. O que acontece quando a gente está no nosso lugar dentro do carro? Qual que é o nosso lugar dentro do carro? Enquanto a gente está crescendo, a gente ocupa o banco da frente? Não, né? Se a gente fica no banco da frente, o que acontece com a gente? A gente coloca a nossa vida em risco e a vida das pessoas que estão mais próximas da gente também em risco. Quando a gente encontra efetivamente o nosso lugar, a gente permite que todas as outras pessoas encontrem o lugar dela de forma harmoniosa e a gente não coloca a nossa vida tanto em risco. Se a gente não está no nosso lugar dentro do carro e o nosso carro também não está dentro do lugar, isso acontece que ele pode estar na contramão. Cada família, cada carro, cada país, ele tem um lugar de força, ou seja, que ele gasta menos energia para conseguir realizar a jornada, o caminho dele, específico. Quando a gente olha para os nossos clientes, para os nossos pacientes, a gente tem que perceber que o lugar dele de força, ele está relacionado a todo o seu sistema familiar. A gente nunca consegue olhar e nunca deve olhar para a pessoa como um ser humano isolado. Quanto mais a gente consegue olhar para ele como fazendo parte de todo um sistema, de todo um carro, a gente consegue trazer esse empoderamento e entender de fato quais são as raízes das questões dele, que os impedem de colocar um novo movimento. Então, assim, quando eu estou no meu lugar, eu permito que todos estejam em seu lugar. Quando eu estou no meu lugar de terapeuta, e antes de mais nada, quando eu estou no meu lugar dentro do meu sistema familiar, quando eu assumo o meu lugar como filho do pai e da mãe certa para mim, eu permito que o meu cliente, que o meu paciente também encontre esse lugar de força. Esse é o nosso único lugar de força. O nosso lugar é reconhecer que nós temos o nosso pai e a nossa mãe certa. É isso que traz a força para todos os nossos desafios, para o nosso caminhar. Então, quando a gente está no nosso lugar, a gente permite que o cliente também encontre esse lugar
E aí a gente evita que ele faça projeções em relação a nosso papel perante ao processo que ele vem passando com a gente. Então, saber o nosso lugar, reconhecer que nós somos filhos, é a principal etapa, o principal passo para a gente conseguir ter um lugar de força sem projetar nenhuma das nossas questões nos nossos clientes. E aí, a partir daí, quando a gente consegue compartilhar essa possibilidade para que o cliente também encontre o lugar dele enquanto filho, enquanto filha, ele também consegue encontrar um lugar de força para encontrar novos padrões. Então, essa é uma possibilidade que eu estou compartilhando aqui sobre as constelações familiares para os seus atendimentos. E qual que é o caminho? A gente pode continuar sem encontrar uma postura de força e ir para o lado esquerdo aí e passar por momentos desafiadores, sem indicações, com os clientes estagnados, ou a gente pode ir para uma outra estrada, que ela sim tem curvas, ela tem subida e descida, só que você tem mais harmonia naquilo que você está fazendo. Então, isso que eu estou compartilhando é parte, né, da formação em constelação familiar, que a gente compartilha em 3 pilares, né, vivências profundas com constelações, com movimentos sistêmicos e com meditações. A gente faz um aprofundamento da filosofia, a gente tem contato com a teoria, a gente tem a criação de um TCC, e isso leva a gente a ter a certificação ABRAT. E aí a gente encontra o papel do constelador profundamente, a gente começa a atuar como sendo constelador, você pode começar a atuar como sendo consteladora, ou sendo colocando uma visão sistêmica nos seus atendimentos, porque você encontrou seu lugar, você sabe o seu lugar, e aí você pode atuar como consteladora e ter essa certificação de consteladora familiar conforme Bert Hellinger, levando isso para o seu currículo, para os seus atendimentos. Então, se você se sente insegura, não sabe como encontrar maior segurança para poder ajudar as pessoas, e aí talvez, né, do lado esquerdo, né, não sabe como se sentir mais segura, né, dentro dos seus atendimentos, você pode estar, em algum momento já deve ter participado de algumas constelações, lado direito, né, o seu comportamento, né, o lado esquerdo, aí quando você começa a fazer uma formação com constelação familiar, você entra nessa escalada da realização, saindo da posição de insegurança, aí você sobe para o degrau aí da confiança, como que você se sente do lado esquerdo, você se sente confiante e empolgado de estar no lugar certo, pois sente a profundeza do trabalho e o respeito que eu tenho pelo Bert e pela Sophie Hellinger, e aí você começa a participar da formação com encontros mensais e leituras de livros, e aí depois você sobe mais um degrauzinho aqui, você começa a praticar as constelações familiares na sua vida, aí você fica mais confiante por entender que os outros consteladores estão fazendo, quando você vai numa constelação, você assiste algum vídeo do Bert Hellinger, você começa a perceber aquilo e compreender o que está acontecendo, e aí você já começa a sentir os efeitos na sua vida de atendimentos, porque as constelações são uma força que acabam nos tomando e fazem a gente, né, realmente encontrar o nosso lugar de força, e quando a gente encontra o nosso lugar de força, as pessoas que a gente tem mais próximo também encontram um lugar de força de maior harmonia, né? Geralmente isso é uma coisa que acontece com o grupo de formação que eu tenho lá em Uberaba, o pessoal me dá feedback agradecendo, falando, olha, encontrei meu lugar aqui, tô passando um domingo com a minha família muito gostoso, não tivemos nenhuma briga, então isso é muito gratificante para mim, isso também pode acontecer com você. E aí no final, né, dos 10 módulos, você já vai ter a certeza de ter feito a formação certa, pois ela seguiu a risco ensinado pelo Bert Hellinger, e aí você se coloca ainda mais profundamente, com alegria a serviço da vida, e se você quiser, você pode começar a marcar seus grupos de constelação ou usar integralmente a filosofia do Bert Hellinger